Flamengo acelera a negociação com o Tigre da Argentina para contratar atacante David Romero. Neymar treina bem e tem retorno confirmado contra a Escócia. Atacante Rafinha tem lesão constatada na coxa. E mais, Shakhtar Donetsk anuncia Rian Roberto, que se despediu do Flamengo. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vamos antes falar aqui de seleção brasileira, uma rapidinha, aliás, uma excelente notícia para a seleção e também para o Neymar. A CBF divulgou imagens do atacante treinando bem hoje nos Estados Unidos. Ele hoje ainda treinou separado, mas amanhã ele será reintegrado ao grupo de jogadores, inclusive os atletas que estiveram em campo ontem. Na vitória por 3-0 diante do Haiti, realizaram um trabalho regenerativo na academia. E amanhã a seleção estará em campo, no treino com o Ancelotti, visando esse último compromisso da fase de grupos contra a seleção da Escócia. Muita gente falando que o Neymar está bem, 100% recuperado, não está sentindo dores. O próprio Ancelotti confirmou ontem na coletiva que o Neymar estará de volta contra a Escócia. Eu pergunto a você, leva fé no Neymar? Acha que ele vai arrebentar ainda nesta Copa do Mundo ou não? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Além do trabalho com bola ao lado de Alexandro, Neymar também realizou atividades físicas na academia do CT de Columbia Park, em Nova Jersey. E o camisa 10 segue cumprindo o cronograma de recuperação elaborado pela comissão técnica da seleção brasileira. Olha, eu torço muito, para que o Neymar volte bem, a gente precisa, é um jogador diferenciado, mas tem que estar bem fisicamente, Tem que estar com ritmo de jogo, Tem que estar com uma potência física muito grande, porque a Copa do Mundo ela pede essa intensidade. Então, se for só mais um, não adianta, Tem que realmente ajudar. Bom, se a gente tem uma notícia boa, excelente, que é o retorno do Neymar, por outro lado, a gente tem uma notícia ruim, que é o desfalque do Rafinha. Ele já está fora do jogo contra a Escócia. Teve uma lesão constatada, inclusive, deixa eu ver o que disse aqui a CBF, que informou que o exame de imagem confirmou que Rafinha tem lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira. O camisa 11 não será cortado da Copa do Mundo. E aí a informação que eu obtive aqui através de uma apuração com pessoas lá dos Estados Unidos é que a seleção brasileira, o departamento médico da seleção brasileira, vai aí tentar, de alguma forma, preparar o Rafinha para a fase mata-mata. Não está descartada a participação dele na fase mata-mata. Inclusive, essa nota da CBF não indica que a lesão é grau 1, a lesão é grau 2 ou a lesão é grau 3. Se fosse a lesão grau 3, o Rafinha já teria sido liberado, porque é uma lesão mais grave. A lesão grau 2 também dura aí, entre um mês e meio. Então pode ter sido aí uma lesão grau 1. Ainda dá tempo de recuperar o Rafinha. Bom, a gente vai ficar aí na expectativa e desde já desejando melhoras aí ao atacante da seleção brasileira. Vamos falar aqui de mercado da bola, porque saiu agora, gente, a informação do jornalista Marco Manpresso sobre David Romero no Flamengo. O jornalista Marco Manpresso disse que o Boto, diretor de futebol esportivo do clube, decidiu pessoalmente dar um golpe final pelo atacante do Tigre, hoje considerado aí um objetivo prioritário do clube, Então, segundo as informações do jornalista Marco Manpresso, que cuida aí de mercado da bola, o Boto tomou a frente dessa negociação com a equipe argentina. O David Romero, atacante, esteve recentemente no Rio de Janeiro e teria dado aí total abertura à transferência. Com o Boto na linha de frente e nos contatos, na gestão de negociação, o Flamengo aposta em acelerar
e fechar a operação o quanto antes. Isso é confirmado também por alguns colegas da imprensa brasileira, que nas últimas horas destacou o forte envolvimento do diretor esportivo na negociação. Ele ainda colocou aqui, ó, mais atualizações previstas nos próximos dias. O que acontece? O David Romero, ele é destaque do Tigre, se eu não me engano ele é artilheiro do Campeonato Argentino, bom de bola, apesar de ser jovem, é um jogador que está sendo observado pelo Flamengo há muito tempo, né? Inclusive o gerente de scout do Flamengo esteve em um jogo lá no Campeonato Argentino, na Bombonera, acompanhando Boca e Tigre para observar o atacante David Romero. E ele realmente esteve de férias no Rio de Janeiro durante esses dias, nem sei se ele está ainda no Rio, mas é um jogador que está sim na mira do Flamengo. A imprensa argentina coloca que o Tigre só libera ele por 5 a 10 milhões de dólares, o que não é muito, né? Se tratando de Flamengo aí, das últimas grandes contratações. Só que assim, o Flamengo ele vai ser mais certeiro nessa janela. O Flamengo não vai gastar muito e quer trazer jogadores com potenciais, né? Jogador com potencial para chegar aqui e disputar a posição, titularidade e tudo mais. No caso do David Romero, ele pode até atuar com o Pedro. E eu, inclusive, vi alguns jogos dele no Campeonato Argentino. Esse garoto é bom de bola, ele tem um futuro imenso pela frente. E outros clubes estão interessados no David Romero. Tem clubes do Brasil, tem clubes lá de fora, clubes da Europa, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer se de fato o Boto vai conseguir aí acertar essa contratação. Vamos falar de quem já foi, porque o Shakhtar Donetsk divulgou hoje a imagem do meia atacante Rian Roberto assinando o contrato, né? Inclusive o jogador que viajou hoje cedo, ele aproveitou para se despedir do Flamengo e disse: hoje me despeço do clube que foi minha casa durante os últimos 3 anos. Cheguei ao Flamengo aos 15, cheio de sonhos, vontade de aprender e de construir minha história. Aqui cresci como jogador e como pessoa. Vivi momentos inesquecíveis. Conheci pessoas que levarei para a vida toda. Vestir essa camisa sempre foi uma honra. Trabalhei todos os dias para representar da melhor forma possível esse escudo tão gigante. Foi no Flamengo que realizei o sonho de estrear no profissional, um momento que ficará marcado para sempre na minha memória. Além disso, tive a felicidade de alcançar outro grande objetivo, ser convocado para a seleção brasileira. Nada disso seria possível sem o apoio dos treinadores, funcionários, companheiros de equipe da nação rubro-negra. Hoje, aos 18 anos, encerro esse ciclo com o coração cheio de gratidão, saio para viver novos desafios, mas levarei comigo tudo o que aprendi e vivi nesse clube. Obrigado, Flamengo, obrigado, nação, escreveu aí o Rian Roberto nas redes. São palavras bonitas, né? Eu entendo, assim, um garoto de 18 anos que quer buscar novos ares, novas aventuras na vida, né? Como foi o caso do Rian Roberto, mas o torcedor do Flamengo não tem muito que se lamentar não, porque o garoto não quis ficar. A família do Rian Roberto não quis que ele ficasse no Flamengo. O empresário não quis que ele ficasse no Flamengo. O Flamengo fez todo o esforço do mundo. Então, vida que segue, boa sorte aí, né, no Shakhtar. O Shakhtar pagará ao Flamengo 9,5 milhões de euros fixos, 57 milhões de reais, mas é o seguinte, o Shakhtar colocou mais 500 mil euros, cerca de 3 milhões em bônus em caso de metas batidas. O gatilho é considerado simples pelas partes envolvidas. Portanto, os valores podem chegar a 10 milhões de euros, 59 milhões de reais, e o Flamengo ainda mantém 10% dos direitos econômicos de Rian Roberto para uma venda futura. Não foi ruim assim, né? O Flamengo perderia o jogador de graça, ainda conseguiu aí, né, alguns milhões, porque tem que repassar aí uma parte para o Atlético Paranaense, mas num todo assim, essa negociação, já que o Flamengo não ia conseguir renovar com o Rian Roberto, ele não ia ficar, enfim, ia perder o jogador de graça, o Flamengo conseguiu fazer aí um dinheiro aos 45 do segundo tempo. Boa sorte aí pro Rian Roberto lá no Shakhtar Donetsk. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje foi o segundo dia de atividade, o elenco se reapresentou ontem após 20 dias de férias e no outro domingo embarca para Portugal, onde vai realizar aí 3 amistosos. Quero lembrar que aqui embaixo, o link no comentário fixado, você encontra camisas do Flamengo em homenagem à seleção brasileira. Por que eu estou falando camisas no plural? Porque tem mais de uma. Tem uma camisa linda do Zico,
do Flamengo, tem um CRF grandão, amarela, em homenagem à seleção brasileira. Tem uma camisa verde e amarela listrada, que é a da Brasiline. E aqui no link a gente vai disponibilizar todos os produtos. Duas coisas acontecem quando você compra aqui no shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você está ajudando o Flamengo diretamente. E a segunda é que qualquer produto você dá uma moral aqui para o nosso canal. Então, aqui embaixo tem um link das camisas, tem um link do nosso canal gratuito com dicas, ofertas exclusivas das maiores lojas de e-commerce do país. Hoje teve corredor polonês, né? Para quem não sabe, corredor polonês é assim, um corredor formado por atletas dos dois lados e aí no meio passa sempre alguém. Dessa vez foi o homenageado Pedro, né? Que hoje completou mais uma primavera, não teve jeito. Teve corredor polonês aí pro Pedro, que levou aí na esportiva, levou uns tapinhas nas costas e na cabeça, mas parabéns aí, Pedro, muita saúde, muita paz e muitos gols em 2026. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!